Vicente também disse, esse Consolador que está à disposição de ser acessado, basta você querer, amém? Eu sempre falo aqui que o Senhor, desde Gênesis, Apocalipse, ele coloca uma condição: aqueles. Então a palavra aqueles, sempre vai estar para o Senhor, aqueles que escolhem, aqueles que se posicionam, viver os princípios do reino de Deus. Então aqui diz algo muito importante, porque no momento de dificuldade nossa, a gente tem um trono para acessar, para você chegar nesse trono. E por muitas vezes, num momento de dificuldade, a gente se fecha, a gente se tranca, deixa tranquilo, não se incomoda não, foca o seu cérebro para concentrar na palavra. Amém? Um dia algo me incomodava, eu deixei o barulho me incomodar para eu me concentrar, então se concentra. No momento de dificuldade, existe um trono para mim, para você chegar. Existe uma fuga, um escape para mim, para você. E a palavra está dizendo aqui que esse trono, ele é acessível. Só que quando estamos enfrentando dificuldade, no momento de angústia, de tribulação, eu não gosto dessa palavra de tribulação, mas no momento de aflição, a tendência minha e de vocês é murmurar, é questionar, é de tomar atitudes a qual não é guiado pelo Espírito Santo. Mas que isso possa cair no coração de vocês nessa noite, que no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no dia mal, existe um trono da graça para mim e você chegar ali. E a palavra diz assim, em Hebreus capítulo 4, versículo 14: concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote. Então o Senhor, ele não é qualquer sacerdote, igual do Antigo Testamento. Ele é o grande sumo sacerdote. Então ele é o sacerdote. Amém? E a palavra diz assim: temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus. Mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer de nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo. Repete comigo: o sacerdote supremo. Isso significa que não há ninguém maior do que ele. Por isso, quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos: eis que me foi dado todo o poder do céu e da terra, e debaixo da terra. Então, todo o poder foi entregue para ele. Ele é o cordeiro digno de abrir o selo. Então, ele é o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Alguns dias atrás aqui eu disse que o Senhor, ele usa a expressão filho do homem, porque verdadeiramente ele veio como homem. A palavra diz que ele esvaziou da sua glória. Então ele deixou ali seus atributos de onipotência, onipresença e onisciência. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Não estou entendendo isso, porque ele se esvaziou da sua glória. Ele veio como homem, era necessário ele vir como homem para ele vencer. Porque lá no Éden foi falado: do fruto dessa mulher vai nascer um que vai pisar na sua cabeça. Então ele vem restabelecer o direito de tomar posse do reino de Deus. Ele vem restabelecer o direito de filho. Repete comigo: eu sou filho ou filha de Deus. E filho, ele toma posse, ele é herdeiro. Nós somos herdeiros das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor nos chama de filhos. O sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Versículo 16: portanto, repete comigo: portanto, acheguemos com toda a confiança ao trono da graça, para recebermos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Em algumas traduções, ansiedade, em outras, dificuldades. Então veja, tem um trono para mim e para você se chegar. Chegamos, portanto, com confiança diante desse trono. Através do Espírito Santo, através do sangue do Senhor, temos um trono para eu e você chegarmos. Qual é a dificuldade que estamos
estamos enfrentando? Qual é a minha dificuldade? Qual é a dificuldade de vocês? Eu quero dizer que há um trono com poder e com glória suficiente para derramar graça e misericórdia sobre a sua vida. Você necessita acessar. Você necessita crer, porque aqui, nos versículos anteriores, de confessar a nossa fé. Então, se você crê que Ele é o Senhor e que Ele veio para restabelecer o reino, você sabe, como filho, você tem promessa para várias coisas. Você é herdeiro de muitas promessas. O Senhor, Ele quer abençoar corpo, alma e espírito. Repete: corpo, alma e espírito. A palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor tem para a sua vida algo que é perfeito, boa e agradável. Mas você tem que crer, porque você precisa renovar sua mente para desfrutar disso. Há promessas de prosperidade, há promessas de prosperidade não somente física, mas mental, porque não adianta você ter prosperidade financeira e você não ter uma mente boa para você desfrutar da prosperidade financeira. Então, primeiramente, o Senhor, Ele abençoa nosso corpo, alma e espírito. Primeiramente, espírito, alma e depois corpo. Para quê? Para que a gente possa desfrutar das grandezas do Senhor. A palavra diz que o Senhor vai conceder o desejo do seu e do meu coração. Quantos creem nisso? Amém. Então chega perante o trono do Senhor. Falou: Senhor, concede o desejo do meu coração. Minha vida está aqui. A minha vida está alinhada nos princípios, nos valores, na cultura do reino de Deus. O desejo do meu coração não vai contra esses princípios, então conceda, Senhor. Que tanto que você almeja isso? É o tanto que você vai insistir. Procura para mim de volta aquela passagem do juiz iníquo. Existe uma passagem do juiz iníquo que ali é uma parábola. O Senhor coloca isso como parábola, e parábola é algo semelhante, muito próximo, igual ao reino de Deus. Então o Senhor falava por parábolas. Ele diz que havia uma mulher que ela insistia para que o juiz fizesse justiça para a causa dela. E ela, toda vez ela ia perante aquele juiz iníquo, é um juiz, repete comigo, um juiz injusto. E ela chegava ali todas as vezes perante esse juiz para que ele julga a minha causa, faz justiça. E a palavra diz que de tanto que ela aborreceu esse juiz, o juiz decidiu fazer justiça para ela. Ele diz: ateitai-vos, veja esse injusto juiz. De tanto ela insistir, de tanto ela se manifestar em perseverança, o Senhor agiu, esse juiz iníquo, ímpio, agiu a favor dele. E o Senhor fala ali: jamais eu, que sou justo, não vou fazer justiça a vocês. O que o Senhor está mostrando para mim e para vocês é que tanto que você está perseverando para a bênção que você quer. O desejo do seu coração, o Senhor disse que vai conceder. Mas que tanto que você está perseverando, não é de preço, não, é de perseverar e de crer que isso que está ardendo no teu coração, o Senhor pode conceder para você. Achou aí, Paulo? Dê para mim, dê para nós. Dizendo: havia um certo juiz que não temia a Deus e nem aos homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda não temo a Deus, nem respeito o homem. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte me importune muito. Não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamem a Ele que clamam a Ele dia e noite. Ainda não tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então vê que tudo está interligado à fé. A fé é posicionamento. É onde permanece
eu e você somos chamados para... A palavra diz que aqueles que herdarão o reino será tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderar dele. Qual que é esse esforço? É você permanecer na fé. Porque ou você está na frequência, ambiência da fé, ou você está na frequência, ambiência do medo. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Repete comigo, é impossível. É impossível agradar a Deus. Agradar a Deus. Você sabe que o Senhor foi impossibilitado de fazer milagre na terra? O próprio Rei da Glória, o próprio Deus encarnado, foi impossibilitado de fazer milagre na terra. Sabe por quê? Por conta da incredulidade do povo, da família dele, e da aldeia e da cidade a qual ele nasceu. Ele disse que ele foi impossibilitado de fazer milagres ali, por conta da fé negativa. Ou você está vibrando na frequência da fé, e você crê, e você permanece crendo, porque você crê, e se você crê, você abre sua boca, você fala, porque o coração fala daquilo que está cheio. Então o que acontece? Ou você está na frequência do medo, e se você está aqui, você não agrada a Deus, porque você não consegue atrair as maravilhas do reino de Deus sobre a sua vida. Como você está entendendo isso? Então existe um trono para eu e você chegar. No momento da sua aflição, no momento da sua dificuldade, no momento da sua alegria, não importa qual seja o momento qual você está vivendo, existe um trono. E a palavra está dizendo: chegai confiadamente perante esse trono do Senhor, a fim de receber misericórdia. Davi entendeu isso. Por que vocês acham que Davi escreveu o Salmo 23 lá embaixo? Ele diz: certamente, repete comigo, certamente, bondade e misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. Você sabe esse trono? Olha para a pessoa do seu lado, é impossível você não acessar esse trono. Aliás, é impossível você acessar esse trono e não receber o que você está pedindo. A palavra diz: pedir mal, por isso que não recebeis. Por quê? Porque se você está no silêncio da sua casa e você se prostra perante o Espírito Santo ali e acessa o trono da graça, é impossível o Senhor não conceder o desejo do seu coração. Se a sua vida, é claro, abre um parênteses aqui, está alinhada não em regras, não em religião, não em doutrinas, mas a sua vida tem que estar nos princípios do reino de Deus. Sua vida tem que estar posicionada nos valores da cultura do reino de Deus. Quando a palavra diz ali, aqueles que temem ao Senhor, a palavra temor, repete, a palavra temor. Não é você ter medo de Deus, é você ter respeito aos princípios e à cultura do reino de Deus. Ontem eu disse sobre a questão de cultura, porque a Karina trouxe uma palavra de cultura. O problema do mundo é cultura. Cultura do sistema desse mundo caído, que já está na mão do maligno, contra a cultura do reino de Deus. Então, quando você está na cultura do reino de Deus, você está posicionado nesses princípios. E o desejo do seu coração não está contaminado, então é lícito. Diga assim: é lícito. Quantos creem nisso? Amém. Agora, se você encontrou uma pessoa de fé, ore junto com essa pessoa, porque a palavra nos garante que dois concordares, repete comigo, que dois concordares acerca de qualquer assunto, o Senhor vai conceder. Então, se você não está tendo fé suficiente, ajuda um que tem. Encontra um que tem. Une fé com um que tem. Para quê? Para as grandezas acontecer. O ar-condicionado. É o ar-condicionado. Não é nenhum alarme do prédio? Não. Não é alarme de incêndio. Uma trombeta. É a trombeta do Apocalipse. Eu tô ouvindo o chofar tocar aí. Chofar! Tá todos ouvindo, né? Mas se for a trombeta do Apocalipse, o Senhor vai vir e vai colocar cada um de nós para reinar e governar sobre essa terra. Olha que coisa ruim, né? Amém? Quantos creem nisso? Amém. A Bíblia diz que a vinda do Senhor será como nos dias de quem? De Noé. Amém? Não diz isso? Procura aí de volta. A vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Isso é reino, hein, pessoal? Muita gente fala de reino, mas não entende e compreende isso. O próprio Senhor disse isso. Agora eu te pergunto, nos dias de Noé, quem foi tirado da terra?
O justo ou o ímpio? Quem repete? Quem responde isso? O ímpio. Se ele está falando que os meus dias será como nos dias de Noé, o Senhor sempre ele arranca os ímpios e recomeça com os justos. O Senhor vai vir montado num cavalo para reinar e governar sobre a terra. A oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como é onde? No céu. O problema está na terra, a treta está na terra. Onde tem que ser restaurado é a terra. O Senhor saiu do céu para vencer na terra. E a galera quer ir para o céu. Diga assim, se eu morrer, eu vou para o seio de Abraão, até a trombeta do Apocalipse, suar, o Senhor montar no cavalo dele, com a tatuagem na coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, junto com a grande nuvem de testemunha. Se eu morrer, eu estarei nessa nuvem de testemunha. E virei junto com ele para julgar as nações e estabelecer o reino sobre a terra. Então não seio é céu. Seio de Abraão é uma coisa, céu é outra. A palavra diz que o céu são dos senhores, a terra ele entregou para os filhos dos homens. Isso é reino. Sabe por quê? Porque quando você crê nisso, você como filho, você entende que o ímpio está tomando posse daquilo que é seu. O Senhor entregou a terra para os justos, repete, para os justos. Não para os ímpios. Tem coisa errada. Diga, enquanto você não ativa essa identidade no reino de Deus e se posiciona para governar a terra, o ímpio está tomando posse daquilo que é seu. A palavra diz, quando o justo governa, o povo se alegra. É assim que é. Olha para a pessoa que está ao seu lado, tem alguém tomando posse daquilo que é teu. Deixa não. É uma posse de volta, também, né? Por isso que a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por violência. Essa violência não é física, ela é espiritual. É de posicionamento. Eu sou filho. Eu tenho uma herança. Quando você ativa isso na sua mente, você não aceita. E tudo está relacionado a acreditar, né? Acreditar. Exatamente. Porque o Senhor, ele não é bipolar. Ele não falou que a fé, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Diga assim, quando eu acesso o sangue, eu recebo a salvação. Não é o que eu faço ou o que deixo de fazer. Mas é o que ele fez. Ladrão na cruz. Amém? Um na esquerda, outro na direita. Eu vou além, consciência. Estamos aqui porque somos mal. Ele é justo. O outro começou a amaldiçoar. Jesus disse, ainda hoje, ele disse para você, aí o ladrão que teve consciência que era mal, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. O ladrão pediu o reino. E Jesus disse, ainda hoje estará onde? No paraíso. Reino não, amigo. Reino é galardão. Reino é o que eu faço e o que cada um de vocês faz por reino. São as obras, são os frutos. Como vocês entendendo isso? Amém. Porque o Senhor disse, a salvação é pela graça, então não é o que eu faço de fazer, é o que ele fez. É o sacrifício do pai no filho. Deus pediu para Abraão entregar o filho como sacrifício, ele não permitiu, mas o próprio Deus fez isso com o filho dele. Como você entende isso? Amém. Acesso ao sangue é isso daí. Então aí você vai ser salvo. Agora, herdar o reino, o próprio Senhor disse, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Porque se você não entende isso, você acha que o Senhor está com bipolaridade. Está falando algo aqui e depois muda falando algo lá. Não. São coisas distintas. Salvação é uma coisa. Herdar o reino é outro papo. Aí é galardão. Você imagina, eu faço uma pergunta para vocês. Isso está claro aqui? Nem sei o que eu pensei nesse assunto. Ladrão na cruz. Foi para o paraíso, não foi? O apóstolo Paulo foi para onde? O paraíso também, porque está esperando o seio de Abraão. Vocês acham que os dois, quando voltar aqui, vai ser no mesmo nível de patente? O apóstolo Paulo e o ladrão na cruz? Jamais será igual. Princípio de igualdade é algo demoníaco. Não existe igualdade nem no céu, nem na terra e nem no inferno. E o fim, a religião ensinou que a gente vai para o céu. Mas lá em João, em Apocalipse, quer dizer, João. Apocalipse, João fala que a nova Jerusalém desce à terra. Então o fim é a terra.
está cheio de crentes, cheio de pessoas querendo ir para o céu. Se não conseguir nem, não está conseguindo resolver os B.O. aqui, quer ir para o céu. Fazer o quê? Se fosse para a gente estar no céu, nós estava lá no céu, mas nós estamos aqui para resolver pepino aqui. Para influenciar pessoas, ajudar pessoas, trazer a cultura do reino para as pessoas. Então, ir batendo cabeça, as pessoas não sabem, está ensinando a criança que ela escolhe o que ela vai ser, escolhe se ela vai ser homem, se vai ser. Caramba, o que é isso? Isso que nós precisamos consertar aqui. Com o que a gente vai consertar? Com a cultura do reino de Deus. Então, infelizmente, a religião impregnou na cabeça do povo que vai para o céu, e lá no céu você vai estar tudo certo, você vai andar na rua de ouro, você pode viver uma vida miserável aqui, mas no céu você vai estar andando no ouro. Para que eu quero saber de ouro no céu? Entende? Então a gente precisa entender isso. Governar, reinar na terra, é você ter uma vida abundante, é você poder ajudar pessoas, né? Não é riqueza, não é ter dinheiro, não é isso, é não amar o dinheiro. Se você tem dinheiro, ajude as pessoas, compartilhe com as pessoas. Então, infelizmente, a gente só vê a religião juntando. Na hora de ajudar alguém que precisa do povo, vai ajudar o povo. E aí a gente fala, onde que está o reino de Deus nisso? Não, Deus está tratando, não pode ajudar ele não. Eu estou pesando a mão. Eu não posso te ajudar porque Deus está tratando você. Marcelo, você falou sobre acessar o sangue, né? Jesus vai vir como noivo. Para quem acessar o sangue? Eu até postei esses dias numa frase que falava assim, para quem estar despreparado, Jesus virá como um ladrão. Sim. Mas para quem está o aguardando, Jesus virá como noivo. É isso aí. Então é interessante isso. O acesso ao sangue ele virá como noivo. Né? Parábola das noivas também, né? Então é isso. Falta de conhecimento do povo, está fazendo o povo caminhar uma vida desgraçada. Quer dizer, não tem nada a ver com a salvação. Você creu no que ele fez, o sacrifício, está tudo certo. Agora o problema é viver na terra. Você vai viver na terra sofrendo. Se a gente tem livre acesso para usufruir daquilo que Deus entregou para a gente, a gente precisa se voltar para o reino, entender o que é o reino que Jesus veio falar. Jesus falava do reino, e a gente não vê as pessoas ensinando sobre o reino, só vê ensinando sobre o evangelho da salvação, o evangelho da cura, da prosperidade. Você precisa aceitar Jesus, e o pecado, não sei o que, e o reino de Deus ninguém fala. Entende? Então a gente precisa começar a ensinar, a aprender sobre o reino para a gente poder influenciar lá fora. É bem doido, bem maluco, né? A gente tem que fazer o que a gente faz, mas a gente tem bem mais, a gente faz com mais consciência isso que o João falou, resolver o problema aqui na Terra. Né? Eu acho bem doido, né? O fato de que a gente vai estar fazendo isso, a gente vai estar sendo usado pelo Espírito Santo para, né, manifestar milagres, manifestar o reino e tal. Do nada, como eu imagino pelo menos, do nada Jesus vai voltar. Porque a palavra diz, né, que antes da volta de Jesus, o evangelho vai ser pregado para todas as pessoas que habitam a terra. Então, vai chegar uma hora, assim, a gente não vai. O que significa? Nenhum de nós vai conseguir pregar para todas as pessoas na terra. Então, vai dar a impressão que vai estar faltando gente. Eu imagino, mas não vai. Nesse detalhe aí está escrito lá, assim, o evangelho do reino será pregado para todas as nações, depois virá o fim. Então, o evangelho que a gente vê, hoje eu percebo o evangelho do reino crescendo. Né? 20 anos atrás. 10, 15 anos atrás, quem falava eram poucas pessoas falavam do evangelho do reino. Agora a gente começa a ver igrejas falando do evangelho do reino, pessoas falando do reino. Então, está começando a desbrotar o negócio, está brotando o negócio na terra. A gente fala que é tão forte esse negócio de cultura, porque eu tenho 33 anos. Eu fui criado dentro de minha família, minha mãe sempre me levou numa igreja evangélica. E através do QGL, quando eu comecei a vir no QGL, comecei a entender e cada vez entendo um pouco mais o que é o reino. Então, vamos parar a pensar, 30 e poucos anos,
minha vida sempre pensando o que é uma doutrina conduz a gente, o que as palavras que eles interpretam que a gente acredita, porque falta de entendimento, e você também está fechado com uma venda porque você não vai atrás de procurar o que é o certo, né? Mas através de uma cultura que é implantada da sua vida desde pequeno. Quantas pessoas que não têm dessa forma? E a palavra É diz, muito forte isso. Nossa. a Bíblia diz que Deus entregou a terra como herança eterna. Mas se é eterno, Deus vai destruir então? Então, são detalhes que a gente lê e não presta atenção, porque não é ensinado, você fica fixado no que estão ensinando, entendeu? Mas a herança eterna. E fala também que lá em Salmo 37, se não me engano, depois vocês lêem lá, você vai ver que ele fala que ele vai desarraigar o ímpio da terra. O que é desarraigar? É arrancar. Então quem vai ser arrancado da terra é o ímpio, entendeu? E Salmo 116, se eu não me engano, 115, fala que os mais altos céus é do Senhor vosso Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Entende? Então você vai buscando, você fica pirado, cara, quando você começa a entender isso. Tem em Mateus também, ou Marcos 13, ou Mateus 24, não sei, depois eu vejo. Ele fala lá que ele vai dar ordem aos anjos para tirar do seu reino todo aquele que causa pecado e iniquidade. Mas no reino tem pecado e iniquidade? Ele está falando de onde? Da terra. Do reino estabelecido na terra. Então, ele vai dar ordem aos anjos no último dia e vai arrancar esse povo que causa pecado e iniquidade. Entende? Então, a gente tem que começar a ler com essa visão de reino. Então, quando você entende o reino, você começa a ler a Bíblia, a sua mente já está focada no reino. Aí você começa a descobrir algumas coisas ali forte. Isso são as pessoas que não acreditam no reino e que pregam a discórdia e o mal na terra. É isso? Marcelo, tem uma dúvida que fala assim do arrebatamento. Fala assim, que eu já ouvi, né, em várias igrejas falando isso, que do arrebatamento, né? Que quando Jesus vier, aí são Arrebatamento de regiões celestiais. Regiões celestiais é posição de governo. No piscar de olho, as pessoas que estão capacitadas vão ser colocadas em pontos de governo sobre a terra, junto com o reinado de Cristo. Mas aí o que eu entendi. A religião fala o seguinte, que o problema é assim, a palavra, toda vez que você lê mundo na Bíblia, não é terra, não é criação, o mundo é sistema. Quando ele fala assim, o mundo já está na mão do maligno, é o sistema que opera sobre a terra, já está na mão do maligno. Por isso que a palavra fala que nós somos transportados do império das trevas e levados para o reino da sua maravilhosa luz. Então o mundo não é criação, o mundo é o sistema. Esse sistema é governado pelo anticristo. E ele se opõe a tudo que é de Deus. Cultura. Pode ver o mundo de hoje. Tudo que se levanta a princípio e a cultura do reino de Deus, o sistema desse mundo que já está na mão do maligno faz guerra contra. Por isso que é a destruição de família, a destruição disso, porque é cultura. Eles querem matar a cultura do mundo de Deus. E a cultura do reino de Deus é: em ti, Abraão, abençoarei todas as famílias da terra. Então a cultura desse mundo, sistema diabólico, não é a terra, o sistema, faz guerra contra a cultura do reino de Deus. Por isso que a Bíblia fala assim, que o mundo já está. Agora eu perdi o foco. Fala. Qual que é o negócio que você está no braço lá? Fala de bem-aventurada, de ser família de Deus. Bem? Olha, Não, conclui João 15:16. não é essa? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi no meio. Aí entra aquela questão, até disse aqui uma semana, que eu entendo que isso é uma forma de abordar pessoas, de chamar, mas tem aquela questão, às vezes eu sou contra quando se oferece Jesus de uma forma barata. Você está entendendo o que eu estou falando? Você precisa aceitar Jesus como se fosse uma rifa barata e fica insistindo. Jesus fez ao contrário. Jesus disse até para os 12 discípulos, quando ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
e a galera não aceitou os religiosos judeus na época, que ele era o pão vivo, que desceu do céu, e os 70 discípulos foram embora. E ele virou para os 12 mais próximos e disse: vocês querem ir embora também? Aí Pedro disse: para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, assim, a palavra nos garante em João 15,16 que é o Senhor que nos escolhe. É o Senhor que desperta o querer, até a vontade de adorar vem dele. Então, se vocês estão aqui, é o Senhor que chamou vocês. É o Espírito Santo que convenceu, não é vocês que aceitou ele, não. A palavra fala em João 15,16, leia para mim alguém. Ele nos escolheu, né? Nós respondemos Ao chamado dele, exatamente. Ele nos escolheu em amor e nós respondemos esse amor. Aí a gente alinha a nossa vida. Não é que você tem que aceitar. Aí esse dia ele falou: tá vendo? Você fala isso daí, mas aí tinha uma pessoa me pediu água, e quando vem essa oportunidade para mim, eu não perco de dar a palavra. Aí eu falei: olha, você precisa se posicionar no reino. Aí eu perguntei: você já aceitou Jesus? Aí a menina de longe, acho que ela deu meus lábios. Eu falei: tá vendo? Você fala. Eu falei: mas eu tenho que falar a língua dele para ele entender o que eu estou falando. Mas eu taquei reino. Eu falei: se você se posiciona no reino como filho, você sai dessa miséria aí. Você sai desse lamaçal. Eu até falo, você não gosta de ficar falando muito, porque alguém aqui vai saber de quem que eu estou falando. Mas quando eu me converti há 20 anos atrás, eu ouvi um pastor falar assim: eu prefiro perder aqui e ganhar lá no céu. Esse pastor está perdido até hoje, infelizmente. Foi a escolha dele. Eu nunca aceitei isso. Eu falei: como que eu prefiro perder aqui e ganhar no céu? Se Jesus desceu para vencer aqui. até mesmo que as palavras têm poder, né? Eu Exatamente. perder aqui, então a partir dali já começou a perder. Exato. Mas começa a ser construído tudo que você fala. Ô Marcelo, mas Jesus nos escolhe. Mas desde quando uma pessoa que não acredita, a partir do momento que ele aceita Jesus, porque ele acreditou nisso. Então não é o aceitar que Jesus é o único verdadeiro Salvador e acessar o sangue, porque ele está aceitando isso. Sim, primeiramente o Senhor fez a obra aqui dentro. Mas aí ele aceitou. Então, Sim, ele respondeu o chamado. Então deixa ele aceitar a Jesus também. A questão do aceitar é assim, ó, Não é escolher Jesus, eu vou escolher Jesus porque eu quero seguir ele. Mas assim, Deus já fez uma obra aí no seu coração. E aí, desde quando você não acredita, você vai aceitar. Hoje eu aceito Jesus como o meu verdadeiro Salvador. Tipo Então assim, tem um aceitar. Né? alguém pôs uma arma na cabeça aqui para aceitar Jesus, ou aquilo ardeu de dentro? Sim. A gente sabe que ardeu de dentro. Sabe onde eu estava? Fui chamado? Eu estava num acampamento, brigado com a menina na época que a gente era namoro mundano. Eu brigado, eu combinei com o pessoal da gente ir embora do acampamento meio-dia. Eles foram para a cachoeira às 7 horas da manhã. Eu desarrumei o carro inteiro, barraco, guardei tudo na caminhonete. E eu estava esperando eles voltar. Sabe quando eles voltaram? 5 horas da tarde, 2 horas subi um monte. E o Espírito Santo falou para mim: é a última oportunidade que eu te dou. E tocou no meu coração profundamente. Profundamente. Ele falou assim: eu te amo, filho, estou te chamando, tal. Ele me chamou, ele foi de encontro comigo totalmente numa vida mundana. Eu não conhecia o Evangelho. Aí eu fiquei revoltado, liguei para a menina na época, era 2 horas da manhã. Eu falei: olha, segunda-feira eu estou aí que a gente vai voltar. Você não aparece aqui. E a gente tinha um namoro assim, tudo pelado. Aí logo em seguida o Senhor começou a fazer a obra. Eu falei: olha, decidi servir o Senhor e tal, vou me separar, a gente não vai ter mais relação, a gente vai ter uma vida santa, não sei o propósito, a gente vai casar ou não, mas se topa, vem junto, vem. A gente cortou a relação 1 ano e meio, até a gente casar. Então assim, o Senhor chamou, porque quando que uma pessoa muda assim do nada? Largou, brigou com a namorada, foi para o acampamento com o outro, depois liga falando que vai voltar. Você entende? Como? Que o Senhor mudou meu coração ali. E eu não estava dentro de igreja. Ela está rindo, mas ela apontava. Ela largava. Faz uma cara de vítima, né? Eu pensei dar o golpe nela para ir para Barreto, o namoro nosso era complicado. Gente, conta aqui. Eu falei, tá, olha aí. Eu falei para minha mãe e para minha irmã no almoço, né? Eu falei assim, ó,
eu vou largar dela para ir para Barretos. Vocês ficam de boa, o telefone tocado, não fala nada. Na hora que eu pensei em fazer isso, ela já estava lá. Transmissão. Ela já estava lá em Barretos, deu um golpe em mim primeiro. Transmissão, né? Então o nosso namoro era um pouquinho. Na verdade, ele vai fazer uma surpresa pra você. Então assim, então o Senhor, quem que mudou? Quem mudou meu coração ali. Eu fui aplainar a terra. Então é o Senhor que nos chama, irmão. O Luiz Hermínio, ele aceitou Jesus com o bolso cheio de cocaína, revólver na cintura, ele era traficante. E ele foi, assim, era tão forte, né? O chamado, que ele foi pra frente desse jeito. Ele conta, é muito engraçado. Então aí quem levou ele lá na frente do local? O próprio Espírito. Já fazendo a obra. Quem que ia obrigar ele? Estava armado. Você entendeu? Ele já estava lá no local. Algo levou ele lá. O coração dele já começou a mudar antes. A oportunidade veio, ele foi e entregou. Mas quem chama primeiramente é o Senhor. Ninguém está aqui obrigado, o Espírito Santo que aí entra em o Cláudio Vicente, Cláudio Barros, né? Só José, né? Não tem confusão, é Vicente. É Vicente. Aceita. Vicente Barros, Vicente aceita? original. Segue eu lá. Isso aí, gostei. Não, oficial? Vicente Barros de oficial. Repete que o pessoal quer entender. Como é que é? Arroba Vicente Barros Oficial. Arroba Vicente Faz Barros original. Original. Não é original? Não importa, importa. Agora também Timóteo também. É Timóteo. Então entenderam, pessoal? Só para fundamentar aqui, ó, aí eu vou fazer mais perguntas. Existe um trono. A gente tem que acessar esse trono. Eu também tenho dificuldade. Um dia que eu tô estressado com alguma coisa, assim, a tendência nossa é esparramar o primeiro que vem na frente. Mas existe um trono para chegar lá. E a gente tem que chegar confiadamente nesse trono e receber essa bondade e misericórdia que Davi falou. Né, Bares? Se não você parar para ler, você parou para o Senhor lá. Vou ver lá. João 15:16. Já não chamais. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. É isso. É o próprio Senhor falando, tá? Aí ele não é profeta, não, é evangelho. Eu vou pegar o gancho do que o Marcelo falou. Tô, querido, que agora aquelas eu vou falar. Não, mas eu vou pegar o gancho do que ele falou, porque é interessante ele ter citado que eu observo, porque se a gente quer ser fiel, se a gente quer ser real, a gente tem que ser aqui e lá fora. Então, muitas vezes, aquilo que é ministrado aqui, eu também tenho as minhas dúvidas. Mas então, você falou lá, mas aqui tá me confundindo aqui. Então, eu também questiono ele. Então, é muito importante ele ter citado isso, porque realmente a gente tem que vivenciar. Se a gente fala a respeito desse reino, então vamos viver o que a gente fala. Então, para vocês verem, porque também é na nossa vida, sabe? O que a gente realmente fala aqui é o nosso cotidiano de vida. Então, às vezes, aconteceu esse mendigo tá lá e receber essa ministração, mas não que me surgiu dúvida, mas se você está falando isso, por que você está vivendo assim então? Mas é relativo, que a gente tem que viver, a gente tem que chamar mesmo aquilo de manifestar o Cristo na nossa vida, e é em questões de segundos, que a gente pode ou não tomar uma decisão mediante aquilo que a gente fala. Então a nossa fala e as nossas ações, elas têm que condizer, elas têm que caminhar junto. Então o gancho era esse aí que eu queria dizer, porque realmente o que a gente fala aqui é o que a gente vive. É interessante, como você perguntou isso, hoje aconteceu isso comigo. Em Bonfim, eu estava colocando papel de parede, né?
pessoal. A gente vende papel na parede, pressionando, fazemos todo esse trabalho aí. Muito bem. E uma portaria, a pessoa que estava lá, começamos a conversar e eu então descobri que ele também, né, é de algum lugar que ele frequenta. E aí, conversando com ele, falando algumas coisas para ele, e ele disse para mim assim: se Deus quiser, se for, eu falei, amigão, não é por aí, tudo já está pronto, tudo já está preparado. É a forma de você expressar a palavra que sai da nossa boca. E isso daí nos remete a viver o reino de Deus. Então nós temos que corrigir todo o tempo isso. Todo o tempo. Nós temos que corrigir o que falamos, para que a gente entenda primeiro aqui, né? Quando a gente fala, o primeiro ouvido é ouvir, escutar ele, né? E praticar isso todo o tempo. Porque a gente não somos assim, igual você colocou aí. Às vezes eles ouvem essa reunião, alguém vê e fala, nossa, não, a gente também tem as nossas dificuldades, as nossas falhas, que nós estamos dia após dia, em treinamento, sendo treinado, sendo mudado a nossa fala, o nosso entendimento. Por isso que Paulo fala, renova a sua mente. Para o quê? Para o entendimento da palavra. Então, quando ele fala renova, porque existe o velho. Então, tem que sair o velho para chegar o novo. E é no dia a dia. Então, quando às vezes eu falei para ele, não, meu irmão, não é assim não, deixa eu te explicar, a palavra está dizendo assim. Aí ele parou e falou, verdade. Mas amanhã eu posso estar também falando com uma coisa, você vai chegar e falar, é isso aqui, ó. Por quê? Para que nós nos alinhamos dentro desse reino, da palavra do reino, do governo, e usufruir isso, né? Eu e ela, a mesma coisa. Às vezes eu sou mais o. Né, eu fico às vezes eu falo uma coisa. O nervoso é o pá, né? Aqui mesmo. Como é que é? Chegando aqui, ó. Aí passa. Mas é o treinamento, não precisa ficar. Praia passou de pintou de mofo, O cara entrou logo na baia minha. Derrubar ele, pá! Entendeu? Mas o que acontece? É o treinamento, né? A gente vai treinando. E como é que a gente muda a nossa mente? Através da repetição. Do que? De pensamento. Se eu tenho um pensamento negativo, eu vou começar a pensar positivo. Contra ele. Repetindo todo dia, de novo. A ciência prova isso. Aí eu penso que quando o evangelho do reino de Deus for pregado sobre toda a terra, aí a gente fala virar, né? A gente vê isso na palavra. Então, quando o entendimento deste reino estiver claramente em nós, então a gente pode ver a volta, né? Essa busca, essa espera que a gente está conversando sobre agora. Então, talvez a gente fala quando a palavra do reino for pregada, ela está sendo pregada, mas o entendimento dela. E outra coisa. O entendimento dela da nossa vida. Pode falar. É engraçado. Isso vai conhecendo o reino de Deus, vai chegando. E acontece o que você falou, igual você também, eu quero ir lá para frente. E eu aprendi uma coisa, sem querer, depois eu vi um pastor falando, quando você começa a sonhar o sonho de Deus, começa a dar certo. Entendeu? E você para de ficar patinando. Você tem que começar a sonhar aquilo que ele sonhou para você. Os sonhos de Deus é muito importante na vida da gente. Agora você pode passar todas essas dificuldades que ele está passando. E a palavra fala que bem eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal. E outro versículo fala, os pensamentos são maiores que os vossos pensamentos. Exatamente. Então, a gente vai fazendo isso e aí você vê, a gente briga muito atrás de ver as coisas, quando você começa a chegar num ponto, você começa a ver, o mais importante de você ter para ajudar o próximo. É o propósito, exato. E aí o negócio muda de figura. Se a gente se volta para a palavra e a gente olha e pensa, porque a gente não pensa, esse que é o problema. As pessoas lêem as coisas e não pensam. Então você pensa, o que tem mais importante na Terra? Deus criou tudo, o que ele colocou de mais importante? Pessoas.
Então, se eu me volto para ajudar pessoas, o que Deus vai fazer? Olha, eu vou ter que investir nele, porque eu quero abençoar as pessoas. Pegando o gancho, a prosperidade, ela vem na nossa vida. Quando a gente começa a viver isso que você está falando, a investir no reino de Deus. Quando eu invisto no reino de Deus, então eu recebo a prosperidade, porque nós sabemos que aqui nós precisamos do dinheiro, precisamos da prosperidade para expandir esse reino de Deus. Então, quando a gente se manifesta de volta dentro disso, se preocupando com isso, porque eu acredito que tudo se fecha aí, né? Tudo se fecha em quê? Em pessoas. É isso, pessoas. Ele nos fez a sua imagem e sua semelhança. E nos colocou nessa terra para reinar e governarmos ela. Então, quando eu estou governando, quando eu estou cuidando, quando eu estou olhando para você, para o próximo, ajudando, aí vem a prosperidade, vem, porque Mateus 6,36, buscar coisa em primeiro lugar, 33, perdão. Buscar coisa em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, outros falam assim, mais, essas coisas, são coisas que você necessita para você manifestar esse reino. É que a bênção não é para acabar em você. Existe um propósito de Deus em relação àquilo que você deseja. Ana orou muito por um filho, por anos, mas quando ela fala, Senhor, eu consagro ao Senhor o filho, casava com algo que Deus queria fazer, que era o profeta ali, para aquele tempo. Então Deus deu. Então não é para acabar em mim, mas tem que ter um propósito aquilo que eu quero. E é o quê? Abençoar pessoas. Por exemplo, quando as pessoas, é comum as pessoas falam assim, eu não sei qual que é o meu propósito. Se descobrir que o propósito, seja qual for, profissional, enfim, termine pessoas, que é para ajudar pessoas, acabou o problema. Você vai, o propósito é esse, entendeu? Se você se voltar para esse propósito, o resto vai se consertar automaticamente. Sabe uma coisa? Às vezes, eu não posso ser hipócrita de falar que não. Eu já pensei em buscar um reino pelas coisas. Quem não? Sim. Não podemos ser hipócritas. Hoje não. Hoje eu não tenho essa visão. Eu busco a Deus e quero o reino pelo que Deus é e pelo que Ele fez na minha vida, porque a primeira coisa que Ele fez, Ele nos salvou e nos perdoou. Amém? Esse é o propósito original. Né? Deus enviou Jesus para nos salvar. A gente ganhar a salvação. E herdar o reino, que são os galardões, enfim, é a nossa posição no reino. Só que muitas vezes nós buscamos esse rei, esse reino, por o que Ele pode nos oferecer. Né? Então, nós temos que nos voltar para realmente a simplicidade do reino de Deus. Para buscar a Deus e o reino pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode oferecer e fazer. Porque realmente o reino tem privilégios? Tem privilégios. Na verdade é uma consequência, né? Tem condições, porque se você não cumpre os princípios de um reino, você não vai ter os privilégios que o reino oferece. Né? Então, se nós somos filhos de um rei, fazemos parte de um reino, esse rei dá toda a provisão para os seus filhos. Né? E só que se essa palavra que nós estamos ouvindo aqui nessa noite, o pastor leu ali em Hebreus, ele leu o 4, mas no finalzinho, se você ler um pouquinho antes, a Bíblia vai dizer que se essa palavra não for misturada com a fé, ela não vai ter proveito nenhum. A gente vai sair daqui essa noite, vai falar um monte de coisa, vai ouvir um monte de coisa, e a gente vai chegar na semana, na nossa casa, e não vai ter proveito, porque a Bíblia diz aqui, 4, 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, nessa noite, que essa palavra está sendo ministrada pelo pastor, pelo Edivaldo, por mim, por todos que falaram, que ela possa ser misturada com a fé, que ela possa produzir fruto na nossa vida. E eu creio que está produzindo, porque a gente está tendo entendimento, a gente quer mais, a gente tem sede. É interessante aqui que a Bíblia diz que Deus repousou de todas as suas obras no 7º dia. Muito forte isso, né?
terminou. E aí ele começou, quando eu e você nascemos, aí a gente começa a cumprir o que ele já terminou no 7º dia da criação. Gente, é muito forte. E aí ele fala aqui que para a gente não endurecer o coração, para que a gente possa entrar no repouso, porque assim como ó, no 4:10 diz assim, ó, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. É muito forte esse versículo. E da mesma forma que Deus repousa da criação de sua obra, aquele que confia em Cristo repousa no que ele fez. Você sabe que o 7º dia, que o descanso, na tradução original, é desfrute. Então, por que eu, estou falando para mim, amém? Eu li esse versículo aqui hoje, me saltou nos olhos, e eu vou meditar nisso aqui mais, porque isso me saltou muito forte. Por que eu e você não estamos descansando? Porque estamos nas nossas obras, na força do nosso braço. Se a Bíblia fala, e da mesma forma que Deus repousou da criação, de sua obra, aquele que confia em Cristo vai repousar no que ele fez por nós, por que nós não estamos descansando? Porque nós estamos na força do braço. Amém? Que a gente possa repousar nas obras do Senhor, que ele já concluiu para nós, não naquilo que nós estamos tentando fazer. E sabe de uma coisa? O Espírito Santo falou muito forte comigo essa semana. Eu estava lavando minha louça e falou assim: filha, aquilo que é a sua preocupação hoje, amanhã não vai ser mais. Amém? Então, o que está te preocupando hoje? Mas é óbvio isso, Fabiana. Né? É óbvio. Eu vou preocupar amanhã, lógico que amanhã é amanhã. Não é isso. O Espírito Santo está dizendo: olha, aquilo que você preocupa hoje, amanhã eu vou resolver para você. Amém? Vamos repousar nas obras que ele já concluiu. Você está entendendo isso, gente? É forte. Amém? Vamos descansar, porque se ele repousou, vamos entrar nesse descanso, vamos confiar. Vamos confiar. Ele já concluiu para nós. Você falou de Isaías 46:10, né? Que Deus ele anuncia que ele tem um propósito. Depois vocês lêem Isaías 46:10. Ele diz: eu anuncio o fim desde o princípio, o meu conselho é forte e farei toda a minha vontade. E depois ele fala de propósito. Então ele tem um propósito, ele anuncia o fim desde o princípio. E quando a gente entende que a nossa vida, que a bênção, a nossa bênção, ela está ligada com o propósito de Deus, uma pessoa que entendeu isso foi Salomão. O Senhor disse: olha, teu filho vai fazer uma casa de adoração para Davi. Não. Salomão, ele já sabia que era ele. Então quando Salomão ele começa a governar, qual foi o pedido que Salomão fez para Deus? Sabedoria para quê? Governar o quê? O povo. Então ele alinhou o propósito dele com o propósito de Deus e pediu algo para Deus, sabedoria para poder governar esse inúmero povo. Aí Deus disse: olha, porque você não pediu ouro, prata, riqueza, honra, glória, eu vou te entregar tudo isso daí. Por quê? Porque ele alinhou a vida dele com o propósito de Deus. Ele pediu sabedoria para servir o povo. Então é impossível a bênção não vir. É impossível. Quando você alinha o seu propósito com o propósito de Deus, é impossível a bênção não vir. Porque essa terra aqui, ela se move por recursos. É necessário o recurso, a prosperidade, a riqueza do reino está na mão dos justos. A riqueza da terra está na mão dos justos. Para quê? Para que a justiça seja feita. Então, é impossível a bênção não vir sobre a vida de cada um de vocês, se vocês alinhar o propósito e pedir com sabedoria aquilo que o desejo do seu coração. Amém? E só para finalizar a questão do mendigo lá que estava deitado, eu fui na língua religiosa dele. Só que aí ele começou a pregar, porque ele conhecia a palavra. Aí eu bati o reino dele. Então não adianta você conhecer a palavra, a letra, porque a letra ela mata. Cadê o posicionamento dele? Ele começou a pregar. Começou ou não começou? Começou a falar de cor a Bíblia. Eu falei assim: então, mas cadê o teu posicionamento no reino? Você conhece a letra. Mas cadê o espírito de vida? Cadê o seu posicionamento de filho? Você acha que o Senhor te chama para você ficar nessa situação? Aí ele se irou, porque tocou na ferida dele. Eu falei: amém, 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 Deus te abençoe. Eu falei: né? Aí você não quer se posicionar, né? Eu estava de acordo. Então.
Eu estou ali conhecendo a letra, e a letra ela mata. Alguém quer falar algo mais? A gente já vai finalizar. Alguém quer falar sobre o network, o negócio? O Vicente falou dele, o papel de parede. Só complementando a igual do domingo, né? São pessoas que não aceitam a si mesmo, né? E... Quem é? Me diz? Fala. Igual você citou agora, né? Sim, ele não vai refletir. Aceitar a vida para ele que é aquilo mesmo e por final. A verdade é o seguinte, ele não se ama, né? Porque Jesus ele disse, amar o próximo como a ti mesmo. Aí depois o Senhor reforçou esse mandamento. Amar o próximo como eu te amei. Porque ele sabe que tem gente que não se ama. Agora é uma hipocrisia você fala que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, sendo se você não se ama. Se você não se amar, irmão, acabou, você não pode dar aquilo que você não tem. Então se você não tiver amor próprio, e a religião confunde isso como vaidade, não tem nada a ver com vaidade. Eu só posso entregar aquilo que eu tenho. Se eu não me amo, eu não consigo te amar. Simples assim. E para implementar uma cultura, mudar uma mentalidade de uma pessoa dessa é muito difícil. É difícil. Porque você vê, já o conceito religioso já está embutido na mente dele. Na verdade, aquilo que eu estava falando, aquela cultura que é pregada desde o início, igual segundo o irmão falou, que é aceitar a doutrina, a religião. A situação que você está, é porque Deus permite hoje passar por isso. Isso muita religião prega muito disso. E se encaixa muito em questão do menino. Às vezes a palavra que ele aprendeu é aceitar isso. Talvez poderia ter sido isso também. Aceitar que é uma permissão de Deus, porque aí e não entender o que é o reino que é para ser vivido e ser governante aqui na terra. Aí entra duas questões. Entra a questão de mentalidade, porque em Romanos 12 é claro, renovar a vossa mente para saber qual é a boa, perfeita e agradável. Então Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade para mim e para você. Sem renovação a gente não vive isso. Simples assim. E outra questão que entra aí, porque a galera confunde muita aflição, Deus está pesando, estou na luta, estou na prova, com semeadura. Gálatas 6,7 fala, o que o homem semear, ele vai ceifar. O que o homem semear, ele vai colher. Então muita pessoa está passando na luta porque semeou. E não é. É a lei da semeadura. Eu te provo isso na Bíblia. O apóstolo Paulo, a primeira coisa que Jesus apareceu para ele, quando ele era Saulo, ele disse, Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Saulo perseguia a igreja, mas o Senhor tomou a afronta para si. Porque tu me persegues, Saulo. Você vai saber o quanto é padecer por amor ao meu nome. Ele foi o cara que mais pregou, só que tudo aquilo que ele semeou, perseguição, morte, chicotada, vara, isso, aquilo, ele colheu tudo isso. Então, a lei da semeadura, irmão, não tem como. Se você jogar uma semente de limão na terra, ele vai crescer. Você pode jogar outra de laranja. Entende? Mas o limãozinho está ali. E aquilo vai crescer. Deus te perdoou? Perdoou. Deus perdoou Davi? Perdoou, mas a consequência ficou. Ficou na casa dele, na família dele e na descendência dele. Até que o justo se posiciona e quebra. Porque também tem um versículo que fala, se os pais comem uva, não é a boca dos filhos que vão se manchar. Então tudo está ligado a posicionamento, a fé, como a Fabiana falou, só que ser madura. Se você semear, de Deus não se toma, aquilo que você semear, você vai colher. Então esse mendigo, foi fé, foi semeadura, foi falta de amor próprio? Várias situações. Não dá para afirmar qual que foi. Mas uma coisa eu te falo, algo ele semeou para estar ali. Se ele conhece a palavra, faltou fé para ele, faltou posicionamento, faltou crer, faltou escolher o bem, faltou se posicionar, faltou amor próprio, porque muitas vezes a pessoa está ali por conta de um casamento que se destruiu, por falta de um filho que abandonou, de um pai que abandonou, ou de esposa que abandonou, ou de marido que abandonou, vice-versa. Você vai conversar, o papo sempre é esse. Mas cadê o amor próprio? Porque essa pessoa tem um amor próprio, ela se ama. Deus em primeiro lugar, amém? Só que você vai amar Deus quando você se ama. Deus te amou para você se amar. Entende? Só que a religioso fala, isso é vaidade. Não é vaidade, irmão. Porque na hora da dificuldade, como é que você faz? Na hora que todo mundo te vira as costas e você não tem esse amor próprio.
Entende? Você se posiciona, né, por conta do amor. Você se ama. E por você se amar, você não aceita já várias coisas na nossa vida. Isso é simples. Então, assim, é posicionamento. Posicionamento é escolha o tempo todo. Só para finalizar, quando eu falei ontem, Deus apareceu para Caim, eu adoro, eu quero dar um abraço se esse cara estiver lá. Se Deus teve misericórdia dele, salvou ele. Viu? Irmão, você tem uma ideia, Caim, ele colocou no coração dele que ele ia matar o irmão dele. Deus apareceu para ele. Deus falou, Caim, o mal já está à porta, domine esse mal, domine esse desejo. Ele não quis, irmão. Ele foi lá e matou o irmão dele. Consequentemente, ele semeou a morte e ele colheu isso. Ele colheu violência, ele colheu morte, ele colheu desprezo. Tudo que ele semeou nesse princípio que foi quebrado, que é o princípio da vida, e não era a regra, não era a lei, ele colheu. Então tudo é semeadura. Deus, quando chama Israel e fala para Moisés, Moisés, você não vai entrar na terra, mas você vai levantar Josué. Quando Josué atravessar o Jordão, você vai pegar 6 da tribo, vai abençoar o Monte Gerizim, vai pegar 6 da outra tribo, vai amaldiçoar o Monte Ebal, e quando o povo vai atravessar o Jordão, você vai dizer para eles escolher aonde eles querem ir, no bem ou no mal, livre-arbítrio, direito de escolha o tempo todo. Então o mendigo escolheu viver aquela vida, ele semeou, ele optou por aquilo ali. Nós não temos que julgar, temos que estender a mão, mas é escolha o tempo todo. Deus não pesa a mão em ninguém, é que você escolhe o que se semear você vai colher. Simples assim. Isso para o ímpio, para o justo, para qualquer um. Mesmo sem conhecer a palavra, Sim. você semeia. Pode. Essa lei é universal. É igual a lei da atmosfera. Se você A jogar uma verdade pedra, ela vai absoluta. cair. Porque a verdade, ela existe. É lei espiritual, irmão. É lei da existência. É igual as leis do universo. Quando a gente fala, nossa, lei do universo, Deus que estabeleceu cada uma delas. Então você joga, ele falou, A física quântica fala. gravidade, você jogou, vai cair. Se você pular, você vai se arrebentar. Pode ser bonito, feio, rico, milionário, trilionário. É uma lei, entendeu? Não tem como sair fora dela. A física quântica chegou no ambiente da mecânica, né? A mecânica quântica ela é estudável. Então ela fala, se você pensa em algo, você é aquilo que você pensa, então você atrai. Então o próton, o elétron e o nêutron criam o átomo, e o átomo ele atrai aquilo que você vibra, aquilo que você pensa, você atrai. Agora, se você pensa de uma forma incorreta, você vai atrair o quê? Se você está conectado com miséria, com pobreza, com dificuldade, com isso, com aquilo, você vibra isso o tempo todo, você vai atrair isso. Só fica pensando, boleto, Jó. boleto. Ah, mas isso não está na Bíblia. Está sim, o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, é Jó, sabia? O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Foi o livro que mais antigo foi encontrado, foi Jó. E Jó falou, aquilo que eu me receava, me sobreveio. Aquilo que eu mais temia, me aconteceu. E no mesmo livro fala, o homem é exatamente aquilo que ele pensa. E aí? É forte. A fé, o que é fé que está escrito em Hebreus 11? É a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. Isso é fé. Então, se você se posiciona em fé, a física quântica fala a mesma coisa. Quando você solta um pensamento, isso soltou uma energia, isso vai agregando massa, que é energia, e isso vai vindo sobre a sua vida. Isso é fé. O que o centurião teve? O centurião não era judeu, não praticava as leis do judaísmo, ele era um centurião, um soldado romano, porém ele entendia de patente, de exército. E Jesus disse para ele, olha, eu vou na tua casa. Ele falou, não precisa, porque eu sou homem de autoridade, assim como eu tenho o meu soldado, eu digo para esse ele vai, digo para esse vir, ele vem, você é rei, você reina no mundo espiritual, só dá uma palavra, que eu sei que os seus servos vão lá e vão levar a cura para o meu... Acabou. E Jesus falou que nunca vi fé dentro de Israel tamanha como essa. E o cara não era judeu, não era nada, irmão. Nem conhecia da palavra. Era um soldado romano. Então você vê que tudo é posicionamento, é aquilo que você crê. Ele pensou, ele cria nisso. Se ele creu nisso, ele soltou a palavra. Se ele soltou a palavra, aconteceu. É assim que é. O que estamos crendo? O que estamos liberando da nossa boca? Dificuldade, tristeza, amargura, sofrimento, conta, dívida, isso, aquilo? Ou na nossa boca está saindo prosperidade? Na nossa boca está saindo bênção?
A nossa boca está saindo vida. É aquilo. Então, você se conecta, você atrai aquilo que exatamente você pensa. Agora, se você tem a palavra, você tem os princípios, você é chamado como filho, e você sabe que é assim que as coisas funcionam, somos pessoas que temos privilégio, é ou não é? Então, a partir de hoje, pensa corretamente. Você é profeta do seu destino. O que você fala é o que vai acontecer. Aí o que você fala? Presta atenção no que você fala, o que você pensa. Quais são os pensamentos que predominam na sua mente? Para pensar, porque sempre que eu falo isso, né? A gente não pensa. Ó, esse apartamento aqui que a gente está morando. Aquele vídeo que você postou no grupo, Qual? eu assisti. Qual vídeo? Os pensamentos lá. Ah, você viu aquilo lá, o Paulo Vieira falando? Muito bom. Quem que viu esse vídeo? Eu vi. Das vozes que vêm na nossa mente. Muito bom. Se você não assistiu, eu assisto. Vê lá, tá no grupo. Só para dar o testemunho aqui, a gente parou o carro, eu, minha esposa, o Miguel e a Micaela, a gente parou o carro no sinaleiro ali, ó. A gente apontou para esse prédio e falou, a gente vai morar aqui. E a gente uniu a fé, concordou, fechou. Em 4 meses a gente estava aqui. Só que o Senhor tinha falado para mim que eu ia morar no último andar desse prédio. A gente mudou para o 23º. Passou 1 ano e meio, a gente subiu para o último andar desse prédio. Então você vê o que é se posicionar em fé, liberar uma palavra em concordância e permanecer crendo. Porque as dificuldades apareceram para a gente não estar aqui, mas a gente chegou aqui. E o Senhor falou, esse apartamento é seu. E eu falo, esse apartamento é nosso, a gente vai comprar ele. Sem vender a casa. Então o que acontece? É posicionamento de fé, e eu não arredo o pé disso. Se o Senhor falou, eu creio. E é na contramão daquele. Exatamente. Você não precisa E eles é ver, prova de tudo isso. A Micaela pediu a cachorra da cor que ela pediu, com as manchinhas brancas, com o olho de cada cor. Tudo. Meu cunhado falava assim, cara, você está pondo essa criança para sofrer. Eu vou comprar o cachorro para ela. Eu falei assim, você não vai comprar. Porque ela crê que o cachorro vai vir e o cachorro vai vir. O cachorro veio. O cachorro veio na mão dela aqui, tosse. Deus. E quando a gente estava vendo de morar aqui, a gente estava vendo outro condomínio que era mais provável que esse, não é? Era, mas a gente permaneceu nesse aqui. Ah, sim. Ela orou por 3 anos pela cachorra. É 3, não é 2, né? 2 anos. Aí o pessoal fala, você está judiando daquela menina, dá um cachorro para ela. Eu falei, não. Ela pediu para o senhor vai dar. E veio, do jeito que ela pediu. O dia que eu pedi uma estimação, aí era um sábado, a gente ia pra chácara. Aí o dia que a gente foi na chácara, apareceu um papagaio lá. Aí o papai falou, é nosso. Aí parece que eu consegui a nossa estimação, no mesmo dia. Pronto. Ó, a palavra fala, só para finalizar isso, para não ter dúvida, que nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Alguém tem dúvida disso? Agora, Deus, a palavra fala que Ele chama na existência aquilo que não existe como se existisse. Como é que o Senhor foi chamando a criação? Foi chamando. Não existia nada e foi chamando na existência. Você tem uma boca para quê? É comprovadamente que nas palavras tem poder. Acesse o YouTube e veja uma criança fazendo um experimento, onde ele coloca 2 plantas, uma ele abençoa, outra ele amaldiçoa. Uma semana aquela planta está bonita, ele abençoou, a outra que ele amaldiçoou morreu. Palavras têm poder, a Bíblia nos garante, palavras têm poder. De vida ou de morte? Palavras saem frequências, tudo é frequência, entende isso? Tudo é frequência. Palavra tem frequência e tem poder. A palavra que sai da sua boca vai te conectar com aquilo que você está falando. Então, se você falar que você é um miserável, um pobre, um nu, que você não vai para frente, que as coisas tudo amarradas para você, você vai viver exatamente isso. O salário não dá, nossa, merda, não sei o quê. É isso que você vai viver. Infelizmente é a realidade. É. Gente, vamos terminar com 10 minutos. Alguém quer falar? Não.